Minha oração é que sejam de um só coração e pensamento, assim como nós somos. Eu dei a eles a glória que me destes de serem um, para que o poderoso amor que o Senhor tem por mim possa estar neles através de mim. Estamos começando uma nova série, como você acabou de ver a vinheta, nova série sobre a unidade. Esse mês, como já vocês devem ter prestado atenção no anúncio, o nosso tema será unidade. E hoje, durante o que eu for compartilhar, eu vou tentar fazer uma pequena viagenzinha com vocês através do tempo. Estava falando com o Jefferson, com a Clélia no começo, antes de começar a reunião. Se essas paredes falassem, mete a outra. Se essas paredes falassem, elas iam contar algumas coisas para um monte de gente aqui que não estava aqui quando aconteceram essas coisas que elas contariam. E a unidade é um processo de Deus para a vida da igreja. A unidade é uma coisa tão forte que o nosso inimigo mortal, ele luta diária e constantemente contra isso. É uma loucura. Vamos começar. Vamos começar pelo começo. Como é que surgiu a unidade? Hoje nós vamos compartilhar sobre o que é a unidade. Eu vou dar alguns conceitos, vou dar algumas ideias para você pensar, para preparar depois para o Saulo, que ele vai falar o que gera a unidade. Depois nós vamos ter a unidade na diversidade. Depois, no quarto domingo, vai ser o dia da volta do acampamento. Então nós pensamos em ter um culto aqui com testemunhos. Nós vamos pedir para algumas, não vou contar tudo para vocês terem surpresa, mas vai dar tempo de todo mundo sair de lá, pensar até em comer e depois voltar para cá. E nós temos aqui uma noite de testemunhos sobre unidade, sobre a operação de Deus na unidade, sobre a operação de Deus no nosso corpo, no nosso grupo. Às vezes a gente ouve essa palavra, ela parece muito distante, realmente. Para muitos de nós aqui ela deve parecer bem distante. Porque talvez hoje, pensando no Brasil, não se vê tanto na igreja brasileira essa unidade acontecendo, não é verdade? Quando eu falo igreja brasileira, eu não estou falando da igreja cristã da família. Nós temos entre nós já o nosso trabalho, o nosso caminhar há tanto tempo. Eu estou falando da igreja brasileira, a igreja cristã, evangélica, brasileira. E a maneira de ela atuar como uma peça só. E a maneira como ela atuaria como a voz profética de Deus para o país. Eu estou falando de umas coisas maiores. Começando daqui, porque Deus, Ele é tão incrível que Ele sempre começa de um começo que permite a gente às vezes ter dúvida. Isso precisa gerar em nós fé. Né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então Ele deixa algumas coisinhas ficarem às vezes meio assim incertas. Ele quer ver como é que a gente reage. Eu acredito que assim acontece muitas vezes. Mas todo esse processo de unidade começou aqui. Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por Ele nós possamos ter vida. João é conhecido como apóstolo do amor. João foi reconhecido como o apóstolo que deitava sua cabeça no ombro de Jesus e tinha proximidade de Jesus. A carta de João, a primeira carta de João, se você lê-la com carinho, você vai ver que ele fala muito ali do amor de Deus. E enquanto ele fala do amor de Deus, ele fala da relação entre o Pai, o Filho e o Espírito, e ele fala de uma relação que existe entre os três que nós podemos ter também. Unidade é algo que se torna sobrenatural quando se repete aqui na terra o que acontece no céu. Jesus, quando ele orou a oração, a famosa oração do Pai Nosso, ele disse assim: que se cumpra na terra como é nos céus. Não é isso que ele disse? Que aqui se cumpra como é nos céus. E como é que é no céu?
Nos céus estão o Pai, o Filho e o Espírito. Eles são uma coisa só. E eles são uma peça só. E eles se amam. E o Pai está acima do Filho e do Espírito. Mas o Pai ama e respeita o Filho ama e respeita o Espírito. E o Espírito ama e respeita os outros dois. E eles estão os três juntos. Eles acontecem juntos. Eu fiz recentemente 2 módulos, um curso sobre islamismo lá no Seminário Servo de Cristo. Estou querendo me aprofundar um pouquinho mais em missiologia, se Deus me der graça. E nesse segundo módulo que eu tive, o pastor Dr. David Shank, que é um cara incrível, que tem tido contato e abertura para estar com muçulmanos islâmicos discutindo sobre a Bíblia e o Corão, é um cara de Deus, é bonitinho assim, meio velhinho já, tem o cabelinho branco e tal, com o rosto bem vermelhinho, parecido com a dona Angélica, assim, o jeitão dela. Acho que ele é um pouquinho mais novo que ela, mas um homem de Deus, assim, o cara transpira a Deus. Então, como, por exemplo, para dar um exemplo, como os muçulmanos não acreditam em trindade, eles acham que se você falar que Jesus nasceu de uma virgem e ele é filho de Deus, eles vão falar, Deus jamais teria uma relação com uma mulher para ter um filho. Deus é Deus, Deus não tem filho, Deus é único. É assim que eles entendem. Então, se você for conversar sobre trindade com eles, por exemplo, você não pode usar essa palavra trindade. Mas, no Alcorão tem umas dicas para ajudar a gente. O Alcorão afirma que Jesus é o Espírito de Deus. E o Alcorão afirma também que Jesus é a palavra de Deus. Então já ajudou bem, né? Então aí o Dr. Shank, com aquele jeitinho bonitinho dele, as pessoas chegavam e perguntavam para ele dessas coisas, ele falava, explique para mim, como é que você pode tirar o Espírito de dentro de uma pessoa? Ou como é que você pode tirar de uma pessoa a palavra que ela fala? Aquela palavra que ela fala é dela, não é? Então, como é que você vai tirar a palavra se ela é dela? E Jesus é a palavra de Deus. Como é que você vai tirar o Espírito de uma pessoa se o Espírito... Só se ela morrer, né? O Espírito está dentro dela, e é o Espírito dela. Como é que você vai tirar o Espírito de Deus, e Jesus é o Espírito de Deus, e o Corão diz isso, aí dá um nó na cabeça dele. Você não precisa falar de trindade, mas você está falando da trindade. Você está falando do amor que existe entre os três, e a relação entre eles três produz essa relação de 1 e 3, e 3 e 1 ao mesmo tempo, por causa do amor. Então a unidade poderia se definir também como um amor no qual todas as peças funcionam como uma, e uma peça funciona como todas, ao mesmo tempo, porque elas são unidas, elas estão juntas, elas são próprias, mas elas são inseparáveis. Legal, né? E tudo isso começou com a vinda de Jesus ao mundo, porque o homem se separou de Deus, você sabe isso. E daí Deus tinha um plano para nos colocar de volta em contato com Ele. E isso veio através da morte e da ressurreição de Jesus. Estou com um monte de história na cabeça dos caras que se converteram, do Hamas, não consigo não contar. Eu vou contar mais uma assim para vocês. Tinha um cara do Hamas que era um líder num outro país, não dos países, se não me engano, na Tailândia, ou um outro país assim, um pouco mais para lá, fora do foguete lá dos países árabes. E ele matou muitos pastores e muita gente. Aí teve uma reunião dessa que o Dr. Shank foi lá, tinha uns 400 caras do Hamas, imãs, que são os líderes do islamismo e tal, e ele conversando com eles, e eles fazendo perguntas, respondendo, e o Corão para cá, e Bíblia para lá, e ele lá no meio conversando com eles. Aí esse homem de que eu estou falando ficou tocado, porque o Dr. Shank chegou assim, perguntaram para ele sobre a violência, o que o senhor tem para dizer? Ele disse assim, bom, eu sirvo a Jesus Messias, no Corão também está escrito Jesus Messias, só que o Messias deles é meio diferente, mas está escrito lá, Jesus Messias. Então ele já chega para ele, se apresenta e fala, olha, eu sirvo Jesus o Messias. E ele disse que nós devemos perdoar os nossos inimigos. Imagina se falar isso para uma turma com uns 300 do Hamas, assim, tudo junto. Né? Aqui vocês estão ouvindo numa boa, mas imagina lá. Né? Tumulto, aquele negócio todo, cara. Aí ele falou assim, pois é, se você amar os seus inimigos, você não tem mais inimigos.
Quem entende o conflito hoje entre Israel e os países árabes entende o que eu estou falando. Sempre se procura achar uma farpa de novo para voltar todo o processo. Se tiverem oportunidade e tempo, leiam o livro Filho do Hamas. Alguém já ouviu falar desse livro aí? Bem poucos. Procurem, não tem mais em livraria, tem que ser por internet. Procurem. Eu só vou contar para vocês que esse cara foi filho de um líder do Hamas, foi agente duplo de Israel e dos palestinos, e depois ele se converteu. Então, acho que é um livrinho publicado por uma editora nada cristã, acho que é Sextante, uma dessas assim, New Age. Mas está lá dentro. Está lá. Está lá o Evangelho de Jesus. E o cara é descarado, ele fala de Jesus mesmo, fala os textos, no final do livro ele vai citando o texto, vai falando da vida dele. Leiam esse livro, se você gosta de ler, leia esse livro. Mas eu falei tudo isso para dizer que esse cara, ele foi confrontado pelo Dr. Cheng a respeito do amor. O que aconteceu? Daí o Dr. Cheng deixou, só mais 10 que eu conto, agora depois eu paro de contar essa história. Aí o Dr. Cheng chegou assim e falou para um dos pastores que estavam com ele, falou, olha, vai na casa desse cara, começa a visitar ele. Ele foi. Primeira semana que ele foi, bateu na porta, o cara chegou assim, o que é? Sabe que eu já matei um monte de gente igual a você? O que você está fazendo aqui? Então lá é muito comum tomar-se chá. Não, eu vim tomar um chá com você. No Brasil, acho que seria, eu vim tomar um cafezinho com você. Né? E tomou uma semana, foi lá tomar. Foi a segunda, foi a terceira, foi um mês, foi 6 meses, foi um ano. Um ano, presta atenção. Depois de um ano, esse homem do Hamas teve um sonho, tipo visão. E ele viu um homem em branco, mas um branco assim, de cegar. E daí ele olhava para esse homem na visão e ele via as mãos dele marcadas, via os pés dele marcados, via o lado dele marcado. E ele começou a chorar. E ele começou a contar para esse pastor, falar, mas sabe, eu vi esse homem e ele foi torturado. De tortura ele entende bem. Foi torturado, estava machucado aqui, a cabeça tinha marca, em todo lugar tinha marca. Ele foi torturado. Aí ele virou para o pastor e falou, eu acho que ele deve ser o tal do Jesus que você diz, eu quero ele. Você acredita em coisas assim? Ou o Hamas vai todo mundo para o inferno e não tem mais jeito? Eu acredito. Eu tenho que acreditar. Senão Jesus tem poder parcial, não tem total. Certo? E aí ele viu Jesus. E aí depois ele encontra hoje agora com a turma dele, porque senão os caras não te abandonam assim tão fácil. E quando eles o procuram, e aí, vamos lá, precisamos, o nosso movimento. Ele falou, olha, eu não posso mais fazer isso. Porque agora eu não tenho mais inimigos. O príncipe da paz me ensinou. Perdão. Você crê nisso? É desse aí que eu estou falando. Desse aí. Filho unigênito de Deus. Jesus passou por tanta tortura, por tanta coisa. Deus sabe tudo. Deus sabe tudo. Deus sabe por que Jesus tinha que passar por tudo que ele passou, que foi pior do que o filme do Mel Gibson, que eu nem vi. Deve ter visto. Dizem que foi pior que aquilo. Mas aquilo pode ter uma ideia, só para você não dormir bem à noite e ficar preocupado com o sacrifício de Jesus. Tudo começou aqui. Quando ele ressuscitou, ele trouxe de novo a chance de nós nos ligarmos a Deus outra vez. Estava perdido isso aí. Estando perdido isso aí, esse tal de processo de unidade seria impossível. Não teria como. Havia uma cisão, havia uma quebra, havia um rompimento. E a vinda de Jesus propiciou que nós tenhamos de novo acesso a Deus. Mas acesso a Deus não só para quando morrer e for para o céu. Acesso a Deus hoje. A Bíblia diz que nós hoje já reinamos com Ele. Como é que nós vamos reinar com Ele se nós morremos e não fomos para o céu ainda? A Bíblia diz que hoje nós já reinamos com Ele. Já somos reis e sacerdotes com Jesus. Se nós já reinamos com Ele hoje, quer dizer que nós participamos de um processo que não é mais algo que acontece só no céu, mas é um processo que acontece na terra. Vou jogar umas ideias aqui. Aqui foram os pensamentos meus, não tirei de nenhum lugar. A unidade é algo que existe no céu e foi tornada possível na terra pelo sacrifício de Jesus. É o versículo que nós acabamos de ver. Esse é um princípio. Se a gente fala de unidade hoje, na igreja, no corpo de Cristo, a gente precisa entender os preços disso, as consequências e como é que isso aconteceu.
E como é que isso tem acontecido? E por que que isso às vezes não acontece? Eu não vou falar tudo isso hoje porque isso outros vão pregar. É para você vir para saber. Hoje eu estou tentando só jogar o conceito. Nela e por ela podemos ser um, reproduzindo na terra o que aconteceu no céu, na unidade do Pai, do Filho e do Espírito, na morte, nós podemos também nos tornar um, e com isso nós reproduzimos na terra o que acontece no céu. Eu e o Pai somos um, e o Espírito. Em 1 João ele fala assim: 3 no céu testificam, o Pai, o Filho e o Espírito. Eles estão em total ligação, total unidade, total comunhão é a palavra comum, total sincronia, obrigado, ótima palavra. E Hebreus 9 dá para nós a ideia de que a unidade traz poder ao corpo de Cristo, porque ela foi feita pelo sangue. Ela traz poder porque ela foi feita pelo sangue. Ela não traz poder porque todo mundo de mãozinha dada e as coisas acontecem. Ela acontece porque quando nós damos as mãos, o sangue de Jesus corre no nosso meio, e enquanto nós oramos, Ele assina embaixo e as coisas acontecem. Esse é o poder da unidade. Então é claro que para o diabo isso é uma luta terrível, e ele tem as suas armas e os seus mísseis, que são fofoca, que são amargura, que são mentira, que são confusão, que são diferenças, que são... Você sabe disso aí, você acha que você entende bem. Todas essas coisas são mísseis teleguiados que procuram destruir uma mesma forma de ser. Vai ser falado aqui sobre a unidade na diversidade. Nós somos muitos. A palavra de Deus dá o exemplo de Coríntios, eu só vou citar, vai ser falado sobre isso, do corpo de Cristo. São muitas partes, todos participam, mas o corpo é um só. E tem um cabeça, que é Cristo Jesus. Então é a velha história. Se o cotovelo quiser ser olho, se o olho quiser ser pé, se o pé quiser ser orelha, se a orelha quiser ser boca, vai virar uma bagunça. Mas na unidade, cada parte dessas tem o seu propósito. Quero lembrar que sou do Pentecostes. Lembra do Pentecostes? Vou dar umas diquinhas, daí quando vocês vierem nos outros domingos, vocês prestem atenção, porque essas coisas vão ser faladas. Se tivesse uma prova no final do mês, eu diria: preste atenção. O Pentecostes, uma das formas de a gente ver o Pentecostes foi a declaração da restauração de Deus na unidade entre o seu povo, que iniciou-se a ser destruída com uma unidade torta, que chamou-se, no Velho Testamento, um vale pastor. No Pentecoste, pessoas falavam em línguas diferentes. Agora essa dica é demais. Pentecostes, pessoas falavam nas suas próprias línguas das grandezas de Deus e se entendiam. No Velho Testamento, houve uma situação em que havia uma unidade para se atingir um objetivo, mas Deus viu que essa unidade é perigosa. Então, alternativa A, Babel. Muito bem. Deus veio trazer como Pentecoste o concerto de Babel. Muitos povos, muitas raças, muitas culturas, muitas tribos, muitas línguas. Realmente, se você andar por aí hoje, você vai ver um monte de língua diferente, dificuldade para entender um monte de coisas. E hoje, então, a globalização e a mídia é muito forte, você pode ouvir a língua que você quiser. E também a globalização leva você para países onde você ouve línguas de países que você nunca ouviu antes. Quantos aqui já viram em São Paulo senhoras com burca? Quantos já viram? É estatística. Então levanta a mão, só para né? A grande maioria. Isso há uns anos atrás só acontecia o quê? No aeroporto de Guarulhos, e olha lá, né? A pessoa estava em trânsito, ou estava chegando, ou estava indo, não via. Hoje você vê. Você vai ver mais ainda. Então Pentecostes, lembre-se de Pentecostes, foi uma jogada de Deus assim fantástica para explicar: olha, eu estou trazendo a possibilidade de estarem juntos de novo. Prestem atenção nisso que está acontecendo. E a palavra diz em Atos 4 que havia pessoas de praticamente toda a representação do mundo da época estavam lá e participaram.
Era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Tem uma música de uma cantata que o Guilherme e o pessoal fizeram anos atrás, Guilherme Kerr, não sei se vocês conhecem. Tinha uma música tão linda. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Música linda, linda, linda. Atos 4, 32. Era um coração e a alma. Eles creram, Pentecostes veio, conseguiram falar na sua própria língua, entenderam-se. Isso é milagre de Deus. Para Deus mostrar que Deus podia fazê-los com culturas e línguas diferentes, o mesmo povo. Isso para Deus não era barreira. Quem gerou essa barreira foi Babel, mas Deus veio dizer, olha, eu tenho como resolver Babel. Não se preocupe. Você crê nisso? Isso é muito espírito missionário que está dentro de mim, eu não posso negá-lo, mas pense sobre isso. Pense com carinho. Então eu vou contar rapidamente mais algumas historinhas. Nota de R$20. O que está escrito aqui? Eu vi que na de 50 também está, na de 100 também tem, só que ao longo das novas impressões a letrinha foi ficando cada vez menor. Em 2012 eu vi na internet, tentou-se criar no parlamento brasileiro lá em Brasília uma lei ou alguma coisa que impedisse isso aqui, porque eles alegavam que ia ofender pessoas de outros credos, de outras crenças, aquelas histórias que você já conhece. Então quiseram tirar. Até hoje não tiraram. Agora eu conto para vocês uma coisa que talvez vocês não saibam. A década de 90 foi uma década muito importante na unidade da igreja brasileira. Muita coisa aconteceu de bom. E no final da década, começo do século 21, algumas coisas de ruim aconteceram. O de bom o que foi? Unidade. O de ruim o que foi? Divisão. Mas nesse período de unidade, onde Deus estava movendo, comunidades surgindo, década de 70, 80, e por aí vai. Década de 70 e 80, desculpa, né? De 90 que começou a divisão. Final de 80, começo de 90, houve muita divisão, muitas dificuldades. Isso aqui, acredite se quiser, né? Como diz a televisão. O Encontro de Unidade em Brasília, em 1986, que eu participei, onde estavam surgindo comunidades cristãs, novas igrejas, visão do Espírito Santo, novidades de tudo quanto é forma, Deus estava abrindo a cabeça da igreja, abrindo a possibilidade de novo para o Espírito Santo, para os dons espirituais, para a manifestação do Espírito de Deus. Estava em efervescência a igreja brasileira. Estávamos no encontro em Brasília em 86, várias igrejas de diferentes grupos de denominações reunidos, e o presidente na época, que era o senhor José Sarney, estava passando com o carro dele fora, foi num ginásio muito grande, devia ter umas 30 mil pessoas por aí, tinha gente de tudo quanto era canto do Brasil, foi fantástico. E ele ouviu música. Esquece um pouquinho agora o que você pensa sobre o Sarney. Imagina um presidente da República, um cara pressionado, com os seus problemas, com as suas dificuldades, com o seu inferno pessoal e com o seu inferno ministerial. Passando lá, ele ouviu as músicas. E ele pediu para a turma dele, me leva lá, eu quero ver o que é isso. O que é isso? Um grupo aí, umas igrejas estão reunidas e tal. Me leva lá, eu quero ir lá. Quero ver o que é isso. Ele foi lá. Foi lá, nós estávamos na reunião, eu lembro que eu estava lá na frente com a turma que ministrava a música, então eu lembro muito bem disso. Parou, né, um encontro, cara, ele tinha que guardar a costa em volta, ele quis ir lá na frente, quis dar uma palavra, quis ver o que estava acontecendo, quis conversar com os pastores que estavam à frente lá no palanque. Claro, eles o convidaram para vir, e ele veio, e ele subiu. E os pastores, respeitosamente, perguntaram se podiam orar por ele, pela nação, e ele permitiu. Até colocar a mão na cabeça dele, né? Que colocar a mão em pessoas que são autoridades, vocês têm que pedir licença, vai chegando assim. Né? A Bíblia ensina até que quem não são autoridades, a gente deve impor mãos com muita calma e cuidado. Mas ele permitiu. E oraram por ele. Aí você imagina 20 mil sem. Foi gol no céu, foi gol na terra. Todo mundo junto, aquela pressão danada, oração, todo mundo orando. Ele recebeu a oração, agradeceu muito, foi embora, emocionado. Pouco tempo depois, ele que fez esse negócio aqui, colocou na moeda brasileira, nas cédulas brasileiras, essa frase: Deus seja louvado.
Podemos pensar o que quiser. Estou dando só exemplo para vocês de unidades. Pode pensar o que quiser, que quis fazer uma média com os crentes, pode pensar o que quiser. Mas, está até hoje lá a marquinha, desculpa, volta. Está até hoje lá a marquinha, e cada dia você pega uma nota, e você pode ler a nota e falar: Deus seja louvado neste país. Em tempos de crise, como oramos aqui, como o Marcelo orou, em tempos de desemprego, você pega aquela notinha e fala: Deus seja louvado. Está escrito aqui, ó. Mas o dinheiro é sujo, o dinheiro é do capeta. Depende. Pode ser. E vocês sabem disso. Pode ser muito de Deus também. Para muita coisa. Para abençoar muita gente. Amém, queridos? Amém. Essa história quem sabia aqui? Fora minha família. Tiene. E mais? Essa é nova. Então, quem não vê no culto, vocês falam: você sabe a história de Deus seja louvado? Aí você faz um mistério assim, depois você conta para a pessoa o que é a história de Deus seja louvado. O que é isso? Conta para mim. A oração de Jesus para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Aqui está a trilogia, aqui está o sincronismo aí dos três, que é uma coisa sobrenatural, difícil para a mente humana entender, mas que Ele quer que nós possamos participar disso também. Deus quer que a gente participe de tanta coisa que é sobrenatural, que é fora da nossa cabeça, que às vezes a gente acha elas tão complicadas que a gente desiste delas. Não é fato? Agora, tudo que Deus faz tem uma finalidade, para que o mundo creia, né? Por isso que eu pus em vermelho. Todos precisam ser um para quê? Para que o mundo creia. Quem já perguntou para você: você também é da igreja, daquele cara que fala para beber um copo d'água e depois mandar uma oferta, né? Quantos aqui já levaram essa pergunta pessoalmente? Só acredito. É mesmo? Teus colegas trabalham? Bom, assim que eles não sabem que você é cristão, né? Mas eles souberem, essa pergunta é clássica. Você também é daquela igreja, daquele cara que está... Meus filhos, quando estavam na faculdade, não podiam nem dizer que era filho de pastor, porque se eles dissessem, que ia falar: do pastor, meu, então tua casa deve ser uma mansão, hein? Carrão, beleza, hein? Você está bem de vida, né, meu? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, para que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia. Não é opção unidade. Unidade é necessidade, é obrigatoriedade, está me entendendo? Tá? Porque quando Deus Pai falou para Jesus para descer aqui, Ele falou: filho, não tem muita opção, você tem que ir. Nós não temos outra forma, eu estou imaginando, tá? Não está escrito na Bíblia, eu estou imaginando isso. O pai falando com o filho: filho, você faria isso? E aí o Espírito junto também: filho, você tem que ir, eu sou Espírito, eu vou depois, mas você tem que ir agora é a sua vez. Mas pai, eu não fiz nada. Eu sou teu filho, eu sempre estive aqui, eu sou humilde, eu nunca quis posição de nada. Pois é, filho, você vai perder mais ainda a sua posição do que eu vou te apresentar agora. Você vai virar um ralo da sociedade. Para que o mundo creia, para que o mundo creia, para que o mundo creia. Eu repito mais uma vez: para que o mundo creia. Se a igreja não for unida, o mundo não vai crer. Não vai crer. Vai jogar na nossa cara os nossos erros. Nós não vamos continuar, nós não vamos deixar de ter erros. Mas quando a gente tem erro e perdoa, no céu ficou limpo. E na terra também. E aí o diabo não tem chance. Agora, quando não se perdoa, não se acerta, não se tira aquela... ele vem. Ele fala: mas a sua igreja... Ele vai metralhar. Sim ou não? Sim, né? Em 1987 foi o ano da minha ordenação. Quando foi a sua, Osmar? 98. Quando você saiu da congresso, você foi ordenado pastor. Quem mais aqui está? Acho que só nós dois, né? Você não vai enxergar nada, porque está escurinha a foto, mas no ano de 87, quando eu fui ordenado nesse lugar aqui em cima, só que não tinha todo esse palanque aqui,
nós tivemos tempo de unidade muito bom. Eu não estou dizendo que foi por causa da minha ordenação, eu estou dizendo que ela foi uma das marcas da minha vida. Você não vai conseguir ver, mas acredite em mim. Esse aqui era o Carlos Alberto Bezerra da Comunidade da Graça, esse aqui era o pastor Moisés, qual é o nome dele? Rodrigues? O Cavaleiro, não é isso? Pastor Moisés da comunidade de Porto Alegre, do qual o Azaf faz parte, Bom, esse aqui é negão. Dica, quem seria? Eduardo de Campos. Aqui, Nelson Bomilca. Vocês conhecem, ele já veio aqui cantar também. Acredita em mim, na foto dá para ver melhor. E esse aqui é o pastor Marcos Danquart, que foi um dos nossos pastores aqui por muito tempo também. Todo mundo junto. E olha, quando os pastores também estão juntos, olha o que rola. Isso aqui é aqui em cima. Acho que eu tenho outra foto depois mostrando o fundão. Olha o que acontece, Deus está presente. Esse aqui é o pastor João de Souza, de Porto Alegre na época também, Marcos Danquart, Nelson Bomilca, pastor Moisés, o Azaf está aqui na frente, o Ademar está aqui era o Eliseu, filho do pastor Olavo, estava aí também, todo mundo junto, e o povo feliz, vendo os seus líderes em unidade lá na frente. Eu já ouvi isso algumas vezes. Quando as ovelhas veem os pastores juntos em unidade, elas sossegam no aprisco. Quando elas não veem isso, elas ficam agitadas e ficam preocupadas. É uma verdade isso. Grande verdade. Lá na outra televisãozinha está mais claro. Vira para trás. Viu? Tá, agora volta. O processo de unidade prevê algo. Como eu disse, Deus faz as coisas para uma finalidade. Para que o mundo creia, outra finalidade. Que está lá em Efésios. Ele criou os dons, que eu não escrevi aqui. Ele mesmo deu uns para os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Para que eles juntos possam ajudar no aperfeiçoamento dos santos, que somos nós. Para a obra. Então é para aperfeiçoar, é para trabalhar e é para edificar o corpo. A unidade, por definição, tem que ter esses fatores. Nós não somos um só para dizermos somos um e ter orgulho de somos um. Ela visa nosso próprio aperfeiçoamento, visa ministério. Todo mundo aqui precisa ter ministério. Precisa ter, eu quero dizer, todo mundo aqui tem um lugar no corpo para fazer alguma coisa. Amém? Senão não dá, uns fazem só e os outros não, os outros só ficam olhando. Não, o corpo de Cristo não é assim, não funciona assim. Às vezes ele falha, às vezes ele não falha. Obrigado, Gustavo. Isso aqui foi um outro evento eu acho que foi em 1990. Olha que a figura está escura, olha lá atrás. Veja só. Um monte de gente. Aí estava até a porta. Foi a primeira vez que nós fizemos uma oficina de música na igreja. Primeira vez. E música e louvor também, pela nossa experiência de algum tempo, traz unidade também. A adoração é um fator que traz unidade. Às vezes a gente tem diferença sobre o batismo, sobre o Lutero, sobre o Calvino, mas na hora de adorar, você adora o mesmo Deus. E é dele que você fala. E é ele que você adora. E é para ele que você olha, e você não perde tempo com outras coisas. Então a adoração é uma arma muito importante na unidade também. Pifou aqui, está, manda outro, por favor. Então essa foi a nossa primeira oficina de música. Aqui está o Gerson, aqui está a Carmélia, irmã do Azaf, João Batista e o Fabiano Manas. Viu aí, Frizinho? Manhas estão com a gente aqui. Cabelo curtinho, tá? Meu Manhas está lá no do Tantã atualmente. Está lá com toda a família, participando lá. Situações que levam o corpo a ser abençoado. Próximo, por favor. Em 97 nós fizemos um projeto que chamava-se Igreja Viva. Gravação da igreja. Mirdinei estão aqui, participaram. Mas parece um pouquinho, estava lá quando isso aconteceu. O Tieme também.
Legal, Cláudia, pastor estava lá, Márcio e Cláudia. Agora veja só, esses projetos aconteciam porque nós estávamos juntos, né? A unidade gera poder, a unidade gera inspiração, a unidade gera trabalho de Deus na igreja. Amém? Glória a Deus mesmo. Eu coloquei aqui esse tópico que fala das networks divinas. Deus, Ele toma conta de todo mundo, então Ele põe pessoas em contato. Quantos aqui já tiveram a experiência de entrar em contato com uma pessoa, pelo menos cristã, que depois aquilo se desenvolveu em outras coisas, de repente até vocês trabalharam juntos, ou até vocês fizeram coisas juntos, ou os destinos de vocês, não marido e mulher, né? Mas o destino de vocês se juntou num monte de coisas também. Quantos aqui? É incrível isso. Deus tem as networks dele, Ele junta as pessoas para propósitos específicos. Quantos lembram desse homem aqui, John Lind? Quem estava aqui quando ele veio conosco? Isso aqui faz tempo mesmo, 97. Ele veio fazer para nós um seminário sobre intercessão e oração. Quem veio lembra que a igreja mudou nesses dias, né, gente? Foi fantástico. Hoje ele é um apóstolo, ele é um homem de Deus que gira o mundo. Ele é de Uganda, nação dele. E aqui nós tivemos o privilégio de encontrar com ele a primeira vez na Irlanda. Nós estávamos numa, tipo, era uma tour, mas não era tour. Não era tour gospel, era tour de intercessão. Nós estávamos indo a alguns países para orar para os países, igrejas, juntavam o pessoal, e daí nós fazíamos projeto de intercessão. E lá na Irlanda eu conheci esse homem simpaticíssimo. Daí começamos uma amizade, depois eu fui para Uganda, ele veio para cá, e agora ele ficou muito importante, eu não acho que eu consigo falar com ele mais. Mas foi mais um processo importante. Esse outro eu tenho que mostrar para vocês, que ele é uma carinha tão especial, assim. Volta para mim, por favor. Isso. Olha só, uma pessoa dessa já veio nesta igreja, mas ele parece até um voodoo, parece, né? O que ele parece? Parece um homem de Deus, né? Michael Moliot, um cara que estava participando de um projeto também de intercessão por vários países do mundo, e ele veio aqui. Veio numa quarta, tudo bem, não tinha muita gente, mas o que rolou aqui foi algo fantástico. Unidade. Sabe de onde ele é? Ilha Salomão. Estava aqui, estávamos juntos, em unidade, orando pelo mundo, buscando as coisas de Deus para esse mundo maluco, em unidade. Isso aqui, nós tivemos um irmão conosco já, está tão bonito mais lá atrás do que aqui, né? Tudo bem. Isso aqui é uma ceia numa igreja underground no Irã. Um irmão nosso que é fotógrafo, que não está conosco mais, foi para o Irã, e lá, num tempo de ceia bonito que ele teve, ele fotografou isso aqui sem mostrar o rosto de ninguém, por razões óbvias. Mas aonde o corpo de Cristo está reunido, aonde a unidade acontece, há a comunhão, há a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um sinal claro e efetivo da unidade. Amém, queridos? Se você for em qualquer país do mundo, você pega duas pessoas lá com um cálicezinho e com um pouquinho de pão, você fala, esses são cristãos. Pode ser ortodoxo, pode ser de igrejas históricas, pode ser avivado, pode ser bleia, não tem problema. Ele é do corpo de Cristo, ele faz parte do corpo de Cristo. Isso aqui, eu gosto muito de exemplificar com histórias, porque às vezes os textos bíblicos a gente não lembra, mas das histórias a gente lembra. Isso aqui foi em Dubai, tivemos um encontro lá de adoração. 2009 foi um dos piores tempos para a luta que estava acontecendo entre Estados Unidos e Iraque, não sei se vocês lembram disso. Estava ainda morrendo gente pra caramba, um monte de coisa acontecendo. E nesse ano aqui, esse senhor grandão aqui, que já veio aqui, acho que há 2 anos atrás, Mike Hello, não sei quantos lembram dele, que ele veio com outro irmão que tocava violoncelo e ministraram aqui para nós. Ele estava lá, e ele era americano. E esse encontro, um dos dias do encontro era dia 11 de setembro. Então a família inteira falou para ele, não vai lá. A igreja falou para ele, não vai lá. Os irmãos falaram para ele, não vai lá, que é perigoso. Nós não estávamos no Iraque, nós estávamos em Dubai. Mas o povo lá não queria que ele fosse. Não vai, não vai, não vai. Ele falou, vou, porque Deus quer que eu vá, eu tenho que estar lá. Bom, como ele foi e obedeceu a Deus, ele teve uma surpresa incrível. Esses irmãos que estão aqui na frente, você pode imaginar de onde eles eram? Dou uma chance de acertar. Do Iraque. Eram irmãos cristãos que estavam lá nesse encontro em Dubai.
E sabe o que eles fizeram? Alguns minutos depois disso, ele estava chorando aqui porque não aguentou o tranco. Você pode ver uns que estão mais abaixados, eles chegaram ali, se abaixaram diante dele, botaram as mãos no pé dele, se abraçaram, as pernas dele, e oraram por ele. E ele começou a orar por eles. E aí a reunião acabou e mesmo porque nós só ficamos orando, depois não aconteceu mais nada. 2009, Iraque, Estados Unidos. Deus pode fazer alguma coisa acontecer. Deus tem as networks, Deus tem os esquemas, Deus tem os caminhos, Deus tem as possibilidades. Nós temos que crer e nos dispor. Talvez eu esteja falando coisa muito distante para alguns aqui, mas dentro das coisas que você vive também. E aqui, só para você dar uma risadinha, o pastor Cláudio Pinto fez essa charge aqui fantástica com o presidente Paulo Oliveira, Carlos Alberto Bezerra, pastor, que estava ali em 87. Vejam como as pessoas são as mesmas de novo, presta atenção. Deus faz uma aliança de 35 anos entre pessoas, 35 anos, para estarem unidos, para andarem juntos. Demar, não gostei muito de mim, eu me achei muito caricato. Não sei se você viu isso aí, você ia saber que era eu. E tem o Azaf aqui no cantão, mas é só para você se divertir um pouco. E para eu mostrar para vocês que em 35 anos Deus pode manter igrejas próximas, grupos de pastores próximos, apesar de tudo que a gente passa. Quero lembrar, para terminar, Efésios 4. Efésios 4, capítulo 4, verso 3, abre comigo lá. Efésios fala sobre o esforço, de nós nos esforçarmos por manter, para preservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Jesus, quando ele veio, pagou o preço, potencialmente a unidade estava presente, ela já estava estabelecida porque ele pagou todos os preços para que ela se estabelecesse. O problema é a gente resolver entrar nela. E daí, uma vez que eu entro nela, o meu esforço deve ser de todas as formas de preservar a unidade do Espírito. É procurar não falar mal dos outros, é procurar estar com os irmãos, é procurar conhecer outros pastores, é procurar estar em comunhão com outras lideranças, com outras organizações cristãs, com outras igrejas, conhecendo e privilegiando o que nós temos em comum, que é o Senhor Jesus Cristo, e o seu poder, e as suas obras, e os seus planos. Quanto será que é a estatística hoje de brasileiro que eles dizem que é evangelho? Passou dos 40 milhões já, né? Nós já somos 200 milhões de brasileiros, ou um pouco mais, né? Falavam 40 milhões. 25%. Bom, dá? Nós estamos com 200 milhões, mais ou menos isso, 210. Então dá uns 40, né? Se 10 milhões de brasileiros cristãos se unissem, se 1 milhão de brasileiros cristãos se unissem, se 500 mil brasileiros cristãos se unissem, fosse no Brasil, lá na esplanada dos ministérios, imagina 500 mil lá, todo mundo orando, sem placa, sem banner, só todo mundo ajoelhado, clamando, de mãos dadas. Aí vinha o repórter da Globo lá, e você? Eu sou da Batista Renovada. E você? Eu sou da Gleia. E você? Eu sou da Cristã da Família. E você? Eu sou da Comunidade da Graça. E você? Eu sou da Presbiteriana Independente. E você? Eu sou da Metodista Renovada. E você? O repórter falou, pô, mas tem gente de tudo canto aqui, mano. Como é que vocês estão tudo juntos? Ah, vem cá, nós vamos te contar. Quer sentar? Demora um pouquinho. Não vai cortar depois na hora de passar no jornal da Globo. Vai tudo. 500 mil. 500 mil? 1 milhãozinho na esplanada do ministério, né? Então. Ah, mas nós temos as marchas por Jesus. Temos. Eu participei do tempo que ela começou, tanto no Brasil como fora do Brasil, com uma intenção fantástica. Hoje ela tem algumas dificuldades, infelizmente. Porque nós precisamos lutar para preservar a unidade do Espírito. É um processo. É um negócio que não é simples.
Olha como Deus, Espírito Santo, inspirando a Paulo na carta aos Efésios, diz assim, 4, ele já estava preso, devia ser o ano 62, 63, mais ou menos da era cristã. Paulo estava preso, escrevendo essa carta para os irmãos. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos. Aqui começa a complicar, né? Fala aí, suportando-vos. Agora olha para alguém no rosto dessa pessoinha e fala, suportando uns aos outros. Aí já complica. Suportando-nos uns aos outros em amor. Que amor? O amor da cruz. Esse amor, esse é o genuíno. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Tentar evitar as dissensões, o que não ajuda. Domingo que vem nós vamos ouvir sobre o que não ajuda a unidade. Há um só corpo, verso 4. Um só Espírito. Como também fosse chamados em uma só esperança. Sabe, todo cristão só tem uma esperança. Ele não tem mais do que uma. Dizer que a denominação dele vai ser a maior do Brasil, isso não é esperança. Dizer que ele já tem igrejas em todas as capitais do Brasil, isso não é esperança. A esperança que nós temos todos como cristãos é do reino de Deus, do seu crescimento, da sua expansão, da volta de Jesus, da ação da igreja no mundo que nós vivemos, da voz profética da igreja. Isso é a esperança comum da igreja. Se não é, deveria ser. Um só Senhor, uma só fé. O que você crê? Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Não, mas e Maria? Conversamos depois. Não, mas e o Santo Agostinho? Conversamos depois. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, com pouca água, com muita água. Um só batismo. Por quê? O batismo é o quê? Ele é a evidência do que nasce de novo. Ele é a transformação. Ele é o entrar numa nova vida. Ele é o entrar no reino de Deus. E isso que precisa ficar. Isso é o principal. Agora, cada denominação, cada grupo tem a sua convicção. Não tem problema. Mas se a Bíblia fala de um só batismo, é um só batismo. Não tem vários. É um. Um só Espírito. Espírito Santo. É um só. É que para uns ele batiza, para outros ele não batiza. Para alguns ele dá dons, para outros ele não dá dons. Os dons já nascem com você, não sei o que, não sei o que lá. Um só Espírito. Um só batismo. Uma só fé. Um só Deus, Senhor de todos. Uma cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. Estou olhando para a carinha de vocês e naturalmente estou vendo vocês assim com um tanto de falta de fé. Porque pregar isso aqui no século XXI, no que nós estamos vivendo hoje, eu preciso ter bastante fé para pregar. Mas está escrito. Está escrito. Está escrito. Estou andando muito com muçulmanos, não se preocupe, é porque eu amo eles. Os muçulmanos dizem, Maktu, Maktu, Maktu. Está escrito. Às vezes eu acho que eles acreditam mais no Corão do que na Bíblia. Eu chego, você pergunta e fala, precisamos ver, não, veja bem, peraí, vamos consultar o fulano de tal, está escrito, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos, está escrito aqui. Depois, mais para frente, vem aquele texto que já mostrei para vocês sobre os dons. Se nós conseguirmos refletir um pouquinho do que é essa unidade aqui na Terra, as pessoas quando nos virem, quando estiverem conosco, vão sentir um pedacinho do céu. Não porque nós somos perfeitos. E aí a gente já vai avisando, meu querido, eu estou em processo também. Estou em processo. Só que é o seguinte, Jesus reina aqui. Então aqui nós temos que nos perdoar. Vocês têm? Temos. Porque isso é parte do reino de Deus. E o nosso rei diz que nós temos que perdoar.
O que vocês me dizem? Se quiser, eu te digo de outro jeito. Jesus falou assim: aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, permitirá que os seus pecados sejam perdoados também. Aqueles a quem vocês retiverem, então eu vou reter os seus. Isso o mestre falou. Aí você resolve com ele depois. Então nós temos que perdoar. Perdoar não é uma opção para cristão. Perdoar é uma obrigação do reino de Deus. O reino de Deus tem as suas leis, são as leis do amor. E as leis do amor, quando a gente fala de amor, parece que é tudo muito facilzinho. Não é facilzinho. É do amor, mas do amor daquele que foi crucificado. Não é o amor de Hollywood. É outro, mais profundo. Vamos terminar. Eu gostei muito dessa foto, porque ela tem a ver comigo. Um com provavelmente uma criança, pelo tamanho da mão, com um sorinho na veia, e uma mão maior, mais velha, mais experiente, cuidando dela. O mais forte ajuda o mais fraco. O mais experiente fortalece o menos experiente. O que conhece mais ajuda mais. O que é mais maduro perdoa mais. Mas não é fácil. Não. Para mim não é fácil até hoje. Mas tem gente às vezes que até me cobra. Mas você é quase maduro, você tem que perdoar. Às vezes fala com uma força parecendo metralhadora. Às vezes fala mais amorosamente. Mas o recado é o mesmo, eu tenho que perdoar também. Não tem jeito, não tem opção. E se por acaso eu for um pouco mais maduro que alguém, então é essa figurinha aí. Eu preciso ajudar. Eu preciso colocar o sorinho nela, a velhinha, ver se ela está recebendo o alimento bonitinho, está tudo em ordem. Eu preciso fazer isso. Deus nos chamou para fazer isso. Isso aqui, não ligue para as cores, por favor, não é nada mal contra ninguém, nem a favor de ninguém. Eu só quero que você preste atenção na frase. Tudo se resume ao prazer de jogar coletivamente e de um correr pelo outro. Linguagem brasileira, futebolística, blá blá blá. Mas que todo mundo entende, pelo menos os homens com certeza, e as mulheres que o marido fala tanto acabam entendendo também. Ninguém riu, então acho que os maridos não falam para as mulheres sobre futebol. Que seja. Mas a ideia é de um time. É um time. É um time. Todo mundo é importante. Se um falhar, todos levam um gol. Não adianta. Daí não adianta culpar aquele que falhou. É time. Quem que leva a derrota? Aquele cara? O time. É todo mundo, é junto. Ah, mas puxa vida, fulano de tal, ela fez isso comigo. Um gol contra. Você é do mesmo time? Sou. Então, cobre ela. Mas ela que errou. Não, o time que caiu. Foi ela. Você também. Por que você não foi ajudar? Ah, eu estava longe nesse lance. Eu estava longe do lance, o azar seu. O time perdeu. Você não correu. Você não foi atrás para ajudar. Você não foi tentar cobri-la. Você não foi tentar cobri-la. Você não foi tentar. Se ela errar, eu estou aqui para tentar ajudar. Você não pensou. Não, eu não pensei. Então, tomou um gol. Pronto. É essa a linguagem. E o corpo de Cristo é assim também. E é um exército, percebe? Não é só um... O time de futebol é uma coisa gostosa. O time de vôlei, o time de basquete, onde todos lutam pelo mesmo ideal. Maravilhoso. Mas também é um exército. É um exército que batalha contra um inimigo comum. Se esse inimigo conseguir botar na cabeça da gente que ele não é o mesmo para todos, ele já nos dividiu. Percebe como é que funciona? Não, isso aí comigo jamais acontecerá. Cuidado. Aconteceu com fulano. Fulano eu sei, né? Aquele irmão é difícil mesmo, ele está tanto tempo conosco, né? Ainda luta com aquele negócio, com aquela outra coisa, com aquele problema. Mas eu não. A Bíblia diz assim: aquele que está de pé, olhe para que não cai. Está escrito lá também. Então você está de pé, ajuda o irmão a levantar e não fica falando mal dele. Vai lá! Fala, irmão, eu estou aqui. Mas eu caí pela 50ª vez. Vamos lá, levanta, vamos lá. Deus vai fazer. Bem, igreja. Talvez todos vocês já conhecem tudo isso. Mas viver isso eu vou te contar. É um Senhor desafio.
O Senhor desafia. E nós somos chamados para isso. Todos nós somos chamados para isso. Vai ter horas que você vai dizer assim: Deus, não aguento mais. Ele fala: aguenta, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Amém, igreja? Amém. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Isso aqui é bem século XXI, né? Eu nunca vi, não tenho visto ultimamente lerem muito esse versículo, não é verdade? Porque a nossa igreja e a nossa comunidade, 50 mil membros, só em São Paulo, somos 1 milhão no Brasil. Amém. Você é o cara. Eu sou o cara. Amém. Ninguém se gloria nos. Por quê? Tudo é vosso. Tudo que você faz só que você pertence a Cristo. De Cristo ao Pai. Tudo que você fizer de bem é porque Deus te permitiu que você fizesse isso. Dura realidade. Às vezes vem congresso de jovens assim, então os jovens são legais porque eles dão risada e eles não ficam ofendidos. Né? Às vezes chega, a gente vai compartilhar e fala assim: gente, tem uma má notícia para vocês, depois é boa. Queremos ouvir a má primeiro. Má primeiro. Aí eu falo assim: pessoal, ninguém aqui presta, inclusive esse que nos está falando. Silêncio. Mas a coisa boa, Jesus morreu por você. Aí a galera vai ao delírio. Mas precisa ter as duas realidades, uma com a outra. Depressão é um desvio que faz você achar que não tem mais jeito para você. É um dos lados, é um dos extremos. Não tem mais jeito, não tem mais jeito, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Mania de grandeza é o outro lado. Deixa comigo que eu resolvo. Isso de Deus não, isso de igreja não, isso dessas coisas não. Lembra uma vez que eu fui para Albânia? Quando eu cheguei lá, foi pouco depois de cair o regime lá. Então eu ia falar com as pessoas, a gente ia na vila lá conversar com os homens, que estavam todos desempregados, que o país estava num buraco danado. Eu falava com eles, uma base muçulmana, no país, o que sobrou, porque o cara matava todo mundo que tinha algum tipo de fé. Mas falava assim: não, religião é para mulher, para nós não. Cara miserável, coitado, com a roupa do corpo meio rasgada, sem emprego, sem nada. Ainda assim ele era tão teimoso que não queria deixar Deus fazer uma obra na vida dele. Que miséria. Deus, o orgulho é a maior miséria. Eu vi uma piada uma vez, alguém falou assim: pior é ser pobre e orgulhoso. Você não tem nem do que se orgulhar, meu Deus do céu, né? Triste, doentio. Vamos ficar de pé. Vamos lá. Desde aquela época que eu participei dos encontros e até hoje, eu não gosto muito de forçar um clima. Realmente eu não gosto. Então tem um cântico aqui que eu lembrei para os meninos, que não sei se alguns deles já eram nascidos quando a gente cantava nesses encontros de unidade, mas a letra é muito forte. Então nós vamos cantar umas 2, 3 vezes. Eu não vou obrigar ninguém a cantar. Você vai ver o cântico, você vai ver a letra dele. Se você quiser, você canta você mesmo. Se você quiser, você canta de mão dada. Canta com as pessoas que estão junto de você. Eu não vou criar nenhum clima. Nós temos um mês para trabalharmos a unidade entre nós aqui. Em um mês não vai ser tudo resolvido. Mas a propósito, faça o possível e o impossível para ir no acampamento. Nós estamos tentando fazer na organização o possível e o impossível para você poder ir. Por causa de dinheiro, eu sei, família com filhos. Nós sugerimos semana passada para que quem tenha, a inscrição é R$180 por pessoa. Se você tem um pouco mais do que isso, dê um pouco mais para que isso fique para outra pessoa. Amém? Nós vamos fazer isso, acredite que nós vamos fazer. Se você der 180, você deu 210, esses 30 nós já vamos passar para outra pessoa que não pode ir. Se você der 180, você pode dar 250, então esses 70 restantes vão para outra pessoa. Amém, queridos?
Isso também é uma forma de ajudar em unidade. É uma forma. Eu creio que aqueles dias lá vão ser muito importantes para nós. É pouco tempo, mas nós não vamos ter essas dificuldades de ter que sair, ir embora, horário, relógio. E aí nós vamos ficar juntos lá. Vai ser algo bem concentrado. Os temas, as dinâmicas, o estar juntos. Você vai conhecer pessoas que você não conhece. O último acampamento que nós tivemos, eu lembro que num dia lá que eu fiquei sentado na grama, conversando com 4, 5 pessoas, eu conheci mais a fundo gente da igreja que eu não conhecia há bastante tempo. E uma conversa gostosa, na boa, sentado, tomando solzinho, todo mundo conversando, cada um contando a sua vitória, ou o seu problema, ou a sua vida, a sua família. Tão bom, tão bom. E esses laços, eles crescem. Não tem jeito, o homem é um animal social. Está provado cientificamente, não tem como você querer escapar. Viver sozinho, você não vai conseguir. Deus não te fez assim. Amém, queridos? E quem tenta viver sozinho, entra na deprê, entra em problemas, com certeza. Nós não fomos feitos para vivermos sós. Assim Deus nos fez. Não vamos lutar contra o plano inicial. Vamos ter comunhão. Vamos estar juntos, vamos conhecer pessoas.